aqui para o site E Botafogo com os botafoguenses ilustres Queiroga e Adnet. Vamos bater um papo sobre, claro, o nosso Botafogo. Vamos lá? Vambora! Vai sentar? Dá-lhe, garoto, tudo certo? Vamos lá, vamos começar pelo passado. Passado. Adnet, qual é o jogo mais marcante até hoje? O jogo mais marcante até hoje pra mim foi o de 95, a final do Brasileiro de 95. Tava muito nervoso, tava vendo o jogo em Copacabana com os amigos e aí eu lembro de, no segundo tempo, ficar tão nervoso, tão mal. Com 14 anos, tinha 14 anos de idade, fiquei tão mal que eu fiquei na janela do prédio, passando mal, esperando o jogo acabar e foi uma bad trip, assim, até o final do jogo, quando foi um grande alívio. 95 pra mim foi muito especial. Muito. Pra mim foi em 96, cara. Eu tava um pouquinho mais confiante. Em 95, quando a gente foi campeão, eu acreditava realmente que a gente ia ganhar. E aí o Botafogo foi convidado a disputar a Taça Teresa Herrera, que por mais que seja uma taça de pequeno porte, eu colecionava quando era menor, cards do futebol italiano, sabia que o Juventus ia estar lá e que o Ajax ia estar lá, e aí eu comecei a ficar preocupado, tipo, meu time vai jogar contra esses times. Aí a gente ganhou do La Coruña na primeira fase, a gente foi disputar a final, depois de ter feito todo um tour pela Ásia, e aí parece que enviaram as camisas preto e branco do Botafogo de volta não, as camisas reservas brancas de volta pro Brasil. E aí entrou em campo a Juventus preto e branco e o Botafogo preto e branco. Só que o mando era da Juventus, então o Botafogo teve que voltar, ficou 15 minutos, eu tava ouvindo pelo rádio. E o cara falou assim, se não entrar vai perder de WO, se não entrar não vai ser campeão. Eu falei, pô, chegou na final, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu escutei pelo rádio, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou, acaba de entrar o Botafogo com a camisa do La Coruña, que tinha acabado de disputar o terceiro lugar e o estádio era do La Coruña. Então a gente entrou com a camisa do La Coruña e a torcida foi toda pra gente, a gente foi campeão em cima do Juventus. Sensacional. E aqui, não tem como, foi o momento que eu fiquei mais enlouquecido. 5-5, não foi? Acho que foi 4-4. 4-4, gol de França, de fora da área. Foi sinistro. Foi sinistro mesmo. Sem citar o 89, né? Sem citar o 89. Deixando o 89 pra lá, né? Mas eu era muito pequeno, eu só ouvi gritos e já tava, era isso, era o meu fogão. Nós que somos alvinegros sabemos que o passado, assim, sempre foi muito marcante, principalmente os anos 60. Quem foi o jogador, assim, que mais te marcou? Que você viu agora ou o que você já leu e ouviu falar e tal, enfim? Assim, é óbvio que eu gostaria muito de ter visto, sei lá, o Garrincha jogar, né, Newton Santos jogar, assim, a gente vê por vídeos e tal, mas assim, são poucos os que a gente vê, pelo menos que eu tenha visto, com a camisa do Botafogo vestindo uma partida inteira, assim. Mas eu acho que, assim, aquele time de 95 realmente foi o que marcou, porque exatamente, porque foi uma empreitada grande mesmo, a gente foi indo e foi chegando lá e ganhou, né? Ganhou. E eu já acho que apesar da gente ter ídolos no presente, assim, mais recentes, como o Túlio Maravilha, o Maurição Pan, sabe, assim, a gente, não adianta, eu acho que quando você bota essa camisa aqui, quando você veste essa estrela, meu amigo, você tá vestindo o passado de certa forma. Então acho que a gente é representado por isso. O Botafogo é um time de tradição, de história e que está baseado no passado. Então mesmo sem ter visto os grandes craques do Botafogo jogar, a gente é marcado pela história. O Garrincha, nossa camisa é preto e branco. O Heleno de Freitas, cara. O Heleno de Freitas é outra lenda também, entendeu? Participaremos do longa do Heleno de Freitas, aí vamos fazer uma participação. O Rodrigo Santoro aí fazendo e aí... Mas falando de agora, mas assim, marcou no tirando de agora, eu acho que o Túlio é o grande fanfarrão, né? O Túlio é o grande fanfarrão. E o botafoguense em geral é muito humilde, eu admiro muito isso, de verdade. O botafoguense é quase uma regra, o botafoguense é humilde, ele tem que ser persistente, porque a gente não vive de resultado. Né? O time do Botafogo nos últimos anos, desde do sofrimento de 2007, 2008, 2009, o time foi sempre muito humilde também. Mas aí, por que eu tô falando de humildade? Esqueci, mas faz muito sentido. Que era... a gente não vive só de resultado, né? A gente não é uma galera que vive de vitória, vive dessa história. Vive dessa humildade. E o Túlio não é um cara que tem como marca essa humildade. Ele é fanfarrão. Ele, na verdade, ele é humilde, mas ele não se importa de brincar, sacou? Então, assim,
Eu acho que é muito importante para nossa autoestima botafoguense, assim, uma figura como o Túlio, que é fanfarrão de carteirinha, né? Tem carteira. Depois do Túlio, qual foi o jogador mais marcante para vocês? Eu sei que a gente não tem grandes nomes depois de 95, mas vamos lá. O Maurício, cara. O Maurício foi o Paulinho Criciúma e o Maurício, em 89, foram grandes nomes, sem dúvida. Lembro... Mas depois de 95, vamos lá. Depois de 95, tem o Bebeto ali que tava de jeito com a gente. Pô, tem sim, não, cara. Depois de 95, eu gostava muito do Sandro. Gostava muito do Sandro Experimenta. Porque aquele momento da segunda divisão foi crucial para o Botafogo. Depois da volta, a gente teve 2 anos de ajuste até 2005 e a partir de 2006 a gente viveu uma outra história. Mesmo para mim o título de 2010 fez o sofrimento fazer sentido. De 2007, de 2008, de 2009, até de 2006 que a gente foi campeão carioca, mas perdeu a Copa do Brasil, ridículo, como a gente faz todo ano, como é tradicional o Botafogo sofrer na Copa do Brasil. Então tudo que a gente sofreu, na verdade de 2006 a 2009, agora olhando para trás, foi muita conquista. A gente ganhou em 6, 7, 8, 9, 10, em 5 anos a gente ganhou 6 turnos do campeonato estadual. Em 5 anos ganhamos 6 turnos, porque a gente estava acostumado a perder do americano. Sabe? Ficar tipo, gol do americano, porra, assim. Então a gente sofreu muito trauma. Foi a Ana Paula contra o Figueirense, os frangos do Júlio César. O Max fazendo. O Max? Não, o Júlio César fazendo pênalti no Souza na final. Quando estava 2-0 sendo expulso. E aí aquilo foi traumático, o River Plate foi traumático, o doping do Dodô, tava comemorando mesmo, Robson! Jobson agora, recentemente, todo mundo na expectativa da... Mas isso não chegou a ser, é verdade, mas assim... Mas uma coisa as derrotas pro Flamengo, a arbitragem, a gente teve que chorar, o chororô em si, minoria no estádio, a gente que vai a estádio, a gente que foi ao estádio direto, a gente viu que é difícil ir para estádio contra o Flamengo. Então assim, só para concluir, esse 2010 fez essa parada toda fazer sentido, entendeu? Fechou o ciclo, assim, foi tipo, valeu. Não, e agora a gente falando... Não, deixa o Carioca falar, pelo amor de Deus, não deixa ele falar. Não, só para lembrar que é uma coisa que é interessante do Botafogo mesmo, que o seu Botafogo ele tem muito carinho sempre, é óbvio que todo mundo tem com os jogadores que estão ali, mas a gente sempre gosta de criar história. E é muito legal como a gente tem um histórico de jogadores que até tem uma pequena passagem e que a gente olha e fala assim, nossa, os caras são meio... louco, né, como é que vieram passando, mas que faz a história, a gente tem Schwenk fazendo gol de bicicleta, tá ligado? São coisas que acontecem assim, pequeno, como o Jobson mesmo, que chegou ali e salvou a gente numa fase do brasileiro, e a gente tem pequenos atletas, Leandrão, Caio, sabe? O Caio Talismã que surge agora, e essa dupla de fora, assim, porque não é uma coisa que o brasileiro pensa, desde Baço que a gente tinha Uruguai, não é uma coisa que a gente pensa, tipo, porra, nosso ataque vai ser um ataque de estrangeiros. E aí do nada chegam esses 2 estrangeiros e os 2 botam pra dentro. Aliás, Herrera, um abraço. É isso, garra por nós sempre que você puder.